Bom, para repercutir todo este anúncio conhecido até agora e também os planos do governo para entregar as contas na meta e respeitando o arcabouço fiscal, eu converso agora com Felipe Salto, que é economista-chefe da Warren Investimentos. Felipe, obrigado por estar aqui com a gente neste dia em que eu tenho certeza que teu telefone apitou mais do que terminal da Bolsa hoje. Obrigado por estar aqui com a gente. Queria te ouvir. Qual a sua leitura sobre o que foi anunciado, está sendo anunciado pela equipe econômica? Boa tarde. Boa tarde, Nakagal. Obrigado pelo convite. Olha, de fato, foi um anúncio positivo, porque aqui na Warren nós estimávamos uma necessidade de contingenciamento e ou bloqueio de gastos discricionários da ordem de 30 bilhões. Mas a nossa impressão é que o governo, o Ministério da Fazenda e do Planejamento, anunciariam um corte mais modesto nessa primeira etapa, né? Lembrando que não houve também a publicação do relatório bimestral em março, o que, a meu ver, foi um erro, porque deixou todo mundo um pouco no escuro, mas o governo acabou optando por fazer algo positivo dessa vez, que foi anunciar um corte mais robusto, que é suficiente, a nosso ver, esses 31,3 bilhões são suficientes para levar ao cumprimento da meta fiscal, ainda que usando-se a banda inferior dessa meta zero, que é um déficit de 31 bilhões e também descontando 45 bilhões de precatórios. Então, o resumo da ópera é que o governo reduziu as estimativas de receita, que estavam super infladas. Agora, o número do governo está bem mais próximo do que a gente projeta, por exemplo, dando maior realismo para o orçamento e também uma sinalização mais forte de que a meta deve ser cumprida em 2025. Felipe, essa observação da própria apresentação feita lá pelo ministro da Fazenda e a ministra do Planejamento, de que a equipe econômica mira o limite inferior da meta. Do ponto de vista da qualidade da execução da política pública, da execução das contas públicas, é adequado? Te causa algum tipo de incômodo olhar para baixo da meta e não para o centro? Olha, isso é um problema, não por conta dessa tecnicalidade, se é possível ou não usar a banda, etc. Mas porque, a meu ver, o espírito da Lei Complementar 200, a lei do novo arcabouço fiscal, era de criar essas bandas para acomodar eventos não previstos. Por exemplo, apareceu uma despesa que não estava prevista, ou precisou fazer um crédito adicional, ou ainda a receita teve uma frustração porque a atividade econômica teve um desempenho bem pior do que o esperado, coisas assim. Então, você acomodaria o resultado a essa banda inferior, por exemplo. Mas o que está acontecendo, e já não é de agora, é que o governo simplesmente está interpretando que ele deve seguir, na verdade, o limite inferior sempre. Para qual finalidade? Para a finalidade de definir os congelamentos, né, os cortes de gastos. Então, a impressão que dá, ouvindo as autoridades na coletiva que estava acontecendo agora há pouco, né, é que eles entendem que a lei manda que os contingenciamentos sejam feitos até o valor necessário para observar a banda inferior e não o centro da meta. É uma interpretação possível, mas, a meu ver, errada, né? Porque justamente o cálculo da meta fiscal, se tiver bem feito, ele tem que estar alinhado com uma certa trajetória esperada para a dívida pública. E se você fica usando toda hora esse limite inferior, você está produzindo, na prática, déficits maiores. E, portanto, vai levar mais tempo para que a gente consiga restaurar as condições de sustentabilidade da dívida pública, que, a despeito de ter diminuído um pouco no final do ano passado, em razão principalmente de questões relacionadas à taxa de câmbio, continua numa trajetória de alta. Felipe, queria te ouvir sobre dois aspectos destacados hoje durante esta apresentação. Primeiro, falar do lado das despesas. A ministra Simone Tebet e o ministro Fernando Haddad destacaram muito a surpresa com gastos relacionados à Previdência, seja com o próprio INSS, a conta clássica, ou com o BPC, e também mencionaram ali algum incômodo com subsídios para o crédito no agronegócio. Como seria possível atacar
este crescimento acima do esperado destas linhas do orçamento público? Olha, o que aconteceu é que o orçamento ele nasceu com receitas superestimadas, muito superestimadas. Por exemplo, tinha ali toda aquela fumaça da desoneração da folha, tinha, ainda tem, né, mas tinha mais de 160 bilhões em receitas extraordinárias por conta de medidas como a questão do CARF, das transações tributárias. E do lado da despesa também você tinha problemas, mas aí no caso estimativas, que foram corrigidas parcialmente, agora um pouco mais fortemente, né, principalmente nesses gastos que você mencionou, de modo que a receita ficou mais realista. O próprio secretário Barreirinhas explicou que retirou 81,5 bilhões da projeção de receitas por conta de ser mais conservador com essas expectativas, não cometeu o mesmo erro, né, de anos anteriores. E do lado da despesa também foram reestimadas as despesas obrigatórias e ainda remanesce algum grau de realismo, por exemplo, no BPC, talvez, mas a Previdência agora ficou bem ajustada, talvez até um pouco acima das nossas projeções. E do ponto de vista da gestão de políticas, você tem alguma ideia, Felipe, de como seria possível conter essa escalada do gasto previdenciário e do BPC? O que seria possível adotar para tentar conter, pelo menos, essa preocupação do ponto de vista econômico? Olha, o grande problema do gasto público hoje no Brasil é, de fato, a chamada despesa obrigatória, né? Nós estamos com um processo orçamentário que funciona num modelo de piloto automático. Ele é quase que inercial. As despesas com abono salarial, seguro-desemprego, benefício de prestação continuada, previdência, subsídios e subvenções crescem sem que nada seja feito. As chamadas spending reviews, as revisões periódicas do gasto, estão sendo feitas, mas num padrão extremamente modesto ainda, como pode se constatar pelo anexo que foi inserido na Lei de Diretrizes Orçamentárias. Então, o que falta, na verdade, é ter um plano de revisão desses gastos, de avaliação e de monitoramento, para que se possa conter o avanço da despesa obrigatória. Vale dizer que foi adicionado aí um componente a essa rigidez orçamentária, que são as emendas parlamentares. Todas as mudanças constitucionais que foram feitas nessa matéria, desde 2015, só pioraram esse quadro. Nós estamos hoje com um volume de emendas parlamentares que não só é elevado, como ele é quase intocável no orçamento, o que aumenta ainda mais a rigidez, dificulta a tarefa do governo de produzir superávit primário em algum momento e também espreme despesas de boa qualidade, que seriam os investimentos em infraestrutura. E, Felipe, só para a gente terminar agora nossa ótima conversa aqui, eu queria te ouvir brevemente sobre este anúncio que começa a ser feito neste momento lá no Ministério da Fazenda, sobre o aumento do IOF. Serão 3 áreas: seguros, crédito e câmbio, crédito a empresas e câmbio, e que tem um impacto estimado pela Fazenda de 20 bilhões de reais neste ano e 41 bilhões de reais no ano que vem. Melhorar as contas públicas via arrecadação, especialmente do IOF, te parece uma solução adequada? O IOF é um imposto regulatório, né? Não deveria servir para salvar a mocinha no fim do filme, no sentido de aumentar a arrecadação e resolver o problema do resultado primário. Em que pese esse fato, a medida que a gente ainda vai ter que analisar, porque acabou de sair, né? A coletiva deve estar acontecendo nesse momento, ela parece ser bem mais abrangente do que os boatos indicavam, né? Depois que começou a vazar que haveria essa medida hoje ao longo da tarde, né? Acabou saindo agora. Mas, de todo modo, vamos ver se essas estimativas estão bem calibradas. Se forem esses volumes que você mencionou mesmo, eles são, sim, relevantes para ajudar tanto nesse ano como no próximo ano, no que se refere ao cumprimento das metas fiscais. É preciso avaliar o efeito que isso vai ter do ponto de vista desses mercados que vão ser afetados, né? Das operações que vão ficar mais encarecidas, e isso pode ter desdobramentos, né? Do ponto de vista econômico e da eficiência dessas operações, que a gente ainda vai ter que avaliar.
Muito bem, eu agradeço muito a conversa com Felipe Salto, economista-chefe da Warren Investimentos, uma das pessoas que mais entende de contas públicas no Brasil. Felipe, obrigado por reservar esses 10 minutinhos aqui para conversar com a gente aqui no CNN Money. Obrigado, boa tarde. Eu que agradeço, um abraço a você e a todos. Tchau, tchau.